Boa noite, Glória. Boa noite a todos. Eu peço que vocês me deem um feedback se o som e a imagem estão ok. Ah, ótimo. Obrigada, Viviane. Então vamos iniciar. Para a gente iniciar, eu vou abrir uma mensagem desse livro intitulado Episódios Diários, da mentora Joana de Ângeles. A lição é de número 12, intitulada Insegurança. Diz assim a mentora: há momentos em que se imiscuem no sentimento do combatente emoções desconcertantes. Ressaibo do atavismo ancestral que renasce em contínuas investidas, logra vencer quantos lhes dão guarida, estimulados pela autopiedade e pela presunção. Porque se lhe espalha a agressividade, tens a impressão de que lhes serás a próxima vítima. Diante das incertezas que decorrem da beligerância generalizada, absorves o vapor deletério que se expressa em forma de insegurança. Tem cuidado com esse tipo de fobia em relação ao presente, ao futuro e aos que te cercam. Aos que se armam pensando em reagir quando agredidos. Outros se condicionam para a agressão em primeiro passo como mecanismo de defesa. Diversos revestem-se da falsa condição de superioridade, evitando os contatos humanos que lhes parecem desagradar. Desarma-te desses vãos atavios. Ergue-te em pensamento a Deus e nele confia. Somente acontece o que é necessário para o progresso do homem, exceto quando ele, irresponsavelmente, provoca situações e acontecimentos prejudiciais por imprevidência e precipitação. Cultivando o otimismo e a paz, avançarás no teu dia a dia, vencendo o tempo e poupando-te aos estados de insegurança íntima, porque estás sob o comando de Deus. Boa noite a todos que estão chegando. Boa noite a Márcia também. E nós vamos agora, nesse instante, eu vou pedir a vocês para que a gente possa se unir em pensamentos, em emoções, e que a gente possa fazer agora, então, a nossa prece, direcionada não só a nós, mas a toda a humanidade terrestre. Senhor Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, o Mestre querido, aos bondosos amigos espirituais, nossos mentores, aos mentores da Casa de Ismael, ao mentor Ismael da Pátria Brasil, aos mentores do Movimento Espírita do Brasil, de toda a nossa região, a nossa eterna gratidão pelo amparo, pelo auxílio, pelo amor incondicional, por estarem trabalhando por toda a regeneração da humanidade, por estarem nos ajudando. Agradecemos a Deus a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos por termos um dia conhecido a doutrina dos Espíritos, que nos ajuda, que nos ampara, que nos esclarece, que nos fortalece, principalmente nos nossos momentos de provas e expiações. Gratidão pela encarnação, pelas provas, pelas expiações. Gratidão por tudo, Senhor. Temos muito mais a te agradecer do que propriamente a te rogarmos. E se ainda pudermos, apenas te rogamos pela nossa humanidade terrestre, que essa nossa prece, ela possa contribuir para que a paz, o amor e as tuas leis possam se estabelecer entre nós. Que essa paz e esse amor prossigam entre nós, nos fortalecendo hoje e sempre. Gratidão eterna. Boa noite a todos que vão chegando devagarinho. Boa noite a Leida, a Zeli, a Luciana, a Célia, ao José Carlos, a Marlene, a Silva Maria, a Sheila, a Nilza, a Cláudia Serenário e a tantos outros que vão chegando aí devagarinho. O assunto que a gente escolheu essa noite, ele é intitulado A Mulher Samaritana, que eu não sei se todos lembram dessa passagem de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas é uma passagem bastante interessante, em que nós vamos tecer alguns comentários, fazermos algumas reflexões.
A mulher samaritana, na tradição da Igreja Ortodoxa, ela foi denominada como Fotina, que significa a palavra a luminosa. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre essa passagem, então, e tentar extrair o máximo que pudermos de ensinamentos, não só entender o contexto da época de nosso Senhor Jesus Cristo, mas também trazer para os nossos momentos da atualidade. No profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6, esse versículo ele é muito interessante, muito conhecido e muitas pessoas nem sabem que são de Oséias. Ele fala assim: misericórdia quero, sacrifício não. Eu escolhi propositalmente esse versículo, que é conhecido por muitas pessoas, e muitas vezes a gente mesmo fala misericórdia quero e não sacrifícios, né? Porque o profeta Oséias, esse livro de profecia da Bíblia, do Antigo Testamento, foi o profeta que mais falou sobre a Samaria. Então, quando a gente vai falar alguma coisa de Samaria ou de samaritanos, é interessante para aqueles que gostam de estudar com mais profundidade e se interessam pelos assuntos do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento. É interessante que vá ler o profeta Oséias para que possa entender do que aconteceu na Samaria. Essa noite a gente vai falar alguma coisa, mas é claro que de uma forma muito superficial e muito voltado tão somente para essa passagem. Então, eu deixo para vocês isso, para aqueles que se interessam, ler sobre o profeta Oséias. Misericórdia quero, sacrifício não. Porque é isso verdadeiramente que tem que acontecer entre nós. Nós estamos na era do amor. Não é mais da era de nós, através das nossas relações, nós provocarmos situações de dor, situações expiatórias, porque agora o momento é de nós resgatarmos o que pudermos com a lei do amor, porque a cada dia que passa, mais próximo nós nos encontramos do mundo de regeneração. Um mundo em que o mal passa a não mais prevalecer. Um mundo em que o bem começa a prevalecer entre nós. Então as relações entre nós têm que ser relações de amor, de paz, de compreensão, de misericórdia. E é isso que a gente tem que começar agora a se habituar a viver. Se nós estamos vivendo com pessoas difíceis ou situações difíceis na nossa vida, nós temos que agora desenvolver dentro de nós um sentimento maior de amor, de compreensão, de misericórdia. Não há mais tempo agora para nenhum de nós criarmos ou potencializarmos situações embaraçosas ou criarmos em situações de expiações para a nossa vida. Porque o mundo de regeneração não vai comportar mais expiações, somente provações. Então é hora da gente começar a mudar o nosso mundo interno, as nossas emoções. Vamos ler então a passagem da mulher samaritana, para a gente então, em seguida, a gente começar a construir juntos algumas reflexões dessa passagem que, ao meu ver, é muito interessante. Diz lá, deixou a Judéia, Jesus, né? Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estavam ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe então Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que tu és o Messias, que se chama o Cristo. Não, desculpa, gente, ela diz assim: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, eu falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde ver um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Muito bem. Bom, essa passagem que está em João, eu até esqueci de dizer para vocês, né? João capítulo 4, versículo de 1 a 29, a gente já conversou aqui de outras vezes, né? Que o Evangelho de João, ele é um evangelho bem diferente dos evangelhos sinóticos, porque 80% do que o João, que tem dentro do Evangelho de João, ele não encontra nenhum paralelo com os outros evangelistas. Ele é um evangelho mais espiritual. Ele inicia o seu evangelho falando que no início era o verbo, né, da criação, do princípio do mundo. Ele intitula Jesus como o princípio das coisas, como aquele que ajuda, dentre nós sabemos hoje no século XXI, aquele que ajudou a criar o mundo que nós moramos. Isso nós sabemos hoje, né? Mas João já falava isso. E João atribui uma importância muito grande a João Batista, que nós sabemos que foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, e que João Batista, ele fora a reencarnação de Elias, um dos profetas. E ele demonstra também, João, uma profunda referência à figura de Jesus. E uma coisa que é muito importante no Evangelho de João é que ele não atribui aos chamados milagres de Jesus, ele não fala como milagres, ele chama isso de sinais ou eventos, ou seja, quando numa passagem parece que ali está acontecendo um milagre, não é um milagre, é um sinal, é algo que a gente tem que conhecer a cultura judaica para poder retirar daquilo ali
um ensinamento exato, para a gente poder extrair exatamente da letra o espírito. Então, ali a gente precisa, naquele instante, se deter, porque João, o evangelista, ele vai estar chamando esses eventos, que muitos chamariam de milagres, como sinais ou eventos. Então a gente tem que estar sempre mergulhando, entendendo a cultura daquele povo, para nós termos o real entendimento ou chegarmos mais próximo da realidade do que quer dizer aquela passagem que João está narrando. E é também um único evangelista que vai falar sobre os paráclitos, ou seja, sobre o Consolador prometido, que hoje nós sabemos que é a terceira revelação, que é o Espiritismo. Então é um evangelho bem diferente dos outros evangelhos, a gente tem que ficar mais antenado para poder entender melhor o que João está querendo deixar de mensagem para todos nós. Bom, uma outra questão histórica que nós vamos ter que mergulhar, e eu peço a vocês a paciência e a atenção, é sobre as questões históricas entre os samaritanos e os judeus. E vocês vão falar assim, mas os samaritanos não eram judeus? Sim, eram judeus, mas não faziam parte dos judeus ortodoxos. E é por isso que a gente agora vai ter que entender essa questão entre samaritanos e judeus, para a gente poder entender toda essa passagem, entender o que ela está dizendo, o que ela está querendo passar para todos nós. Nós temos que ir até o contexto e até o contexto histórico daquela época e depois trazer isso para o século XXI para a gente extrair conhecimento. É preciso viajar no tempo, há 2000 anos atrás, conhecer a cultura daquele povo, para depois a gente vir até nós e conseguir extrair o máximo de ensinamentos dessa passagem. Bom, os samaritanos, judeus eles eram, mas acontece que ocorreu um grande conflito lá, um conflito entre eles, um conflito religioso. Começou a ocorrer um conflito religioso entre eles. E logo após a morte do rei Salomão, aconteceu que as tribos de Israel, tribos é como se fossem estados, eram 12 tribos. Acontece então que houve uma briga, um desagrado entre eles que ganhou proporções. E aí as tribos se separaram. 10 tribos formaram aquilo que se chama o Reino do Norte, passou a ter como capital a Samaria, e as 2 tribos passaram a formar o Reino do Sul e passaram a ter como capital Jerusalém. Então, com esta separação, com essa briga que houve entre eles, né, a Samaria, então, passou a ficar sozinha. E como a Samaria, ela se tornou, né, ela passou a ser um reino sozinho, e ela tinha uma situação geográfica que era muito estratégica, como ela passou a ficar sozinha, ela sofreu várias invasões. E uma das principais invasões que ocorreu na Samaria, pelos assírios, que foi um cerco que durou 3 anos, a população acabou sendo escravizada e as mulheres foram violentadas. E aí, naquele exato momento histórico, o que aconteceu? Houve uma miscigenação das raças, né? A raça deixou de ser pura geneticamente e também culturalmente, porque os assírios tomaram a Samaria e, historicamente, eles colocaram a cultura deles, a cultura religiosa deles, foi mesclada à cultura da Samaria. Então, se já havia entre eles um mal-estar muito grande, esse mal-estar cresceu mais ainda. Por quê? Porque a raça deixou de ser pura geneticamente e também eles passaram, a cultura deles ficaram mescladas com os deuses assírios, né? Com a cultura religiosa dos assírios, que eram povos politeístas. Então, o que aconteceu? Aquilo tudo que já estava reforçado, que já havia acontecido, que os samaritanos, então, resolveram já construir o próprio templo deles, que ficava no monte denominado Garazim, por isso que a mulher samaritana fala para Jesus, qual é o lugar certo que a gente tem que orar? Ela pergunta, é desse monte? O monte é o Garazim, ou é em Jerusalém, no templo de Jerusalém, né? Eles já tinham construído
já construíram para eles não precisarem ir até Jerusalém. Por quê? Porque os judeus ortodoxos não falavam com os samaritanos. O mal-estar entre eles tinha sido tão grande, a idiosincrasia tinha sido tão grande entre eles, que eles construíram um templo para não precisar, durante a Páscoa, terem que viajar até a Jerusalém para adorar a Deus, porque não existia mais uma convivência entre eles. Eles se odiavam, eles não passavam na mesma calçada, um não cumprimentava o outro. O ódio deles era tão grande que quem estava na Judéia, para ir para a Galiléia, Samaria ficava no meio. Eles davam a volta, mas não passavam dentro da Samaria. A raiva entre eles, o ódio era tão grande que eles não queriam se cruzar. Então, os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Garazim e só aceitavam o Pentateuco de Moisés, ou seja, todo o restante do Velho Testamento, os profetas, etc. e tal, eles não aceitavam. Olha que interessante. E essa samaritana está falando que sabia da profecia que viria nosso Senhor Jesus Cristo. Mas acontece que eles não aceitavam isso, mas eles sabiam da existência disso. E os samaritanos, então, eles foram excluídos pela sociedade judaica ortodoxa e foram vitimados pelo preconceito dos judeus ortodoxos. Então, eles eram um povo que sofreu com tudo isso daí. Então, era um povo separado, totalmente separado. Então, judeus e samaritanos, apesar de que samaritanos judeus eram, mas judeus ortodoxos e samaritanos, eles não se cruzavam, eles não se falavam. Por essas questões já houve uma briga muito antiga, discussões entre eles, e depois então que Samaria foi invadida várias vezes por cerco de várias nações, porque não foi só pelos assírios, e a cultura foi mesclada e as mulheres tomadas a forças, mais ódio entre eles fomentou. Então a situação ali era gravíssima. Uma outra situação que eu também já conversei com vocês era a questão das mulheres no tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém poderia se dirigir a uma mulher em público, nem que fosse seu marido, nem que fosse seu pai, nem que fosse seu irmão. As mulheres tinham que sair na rua com um véu, com o rosto coberto. E ninguém podia se dirigir a elas. Quando elas saíam com os maridos, elas tinham que ir na frente e os maridos mais atrás. Ninguém poderia se dirigir a ela. Nem o marido não podia se dirigir a ela. Nada, ninguém. Né? As mulheres, elas não podiam ser admitidas como testemunha no tribunal, a menos que tivessem mais 2 homens que comprovassem que o que ela estava falando era verdade. Quer dizer, então, no fundo, ela tinha menos valor do que um escravo judeu que poderia ser aceito num tribunal. Né? No campo afetivo, ela tinha que ser fiel a seu esposo, mas o esposo não tinha que ser fiel a ela. Ela só podia ter um marido, mas os homens podiam ter suas concubinas. Então, ser mulher no tempo de Jesus era uma coisa muito ruim. Elas eram um objeto pertencente aos seus maridos. Elas não podiam sequer sentar à mesa para comer junto com os seus maridos. O seu esposo, né, seus maridos não, seu esposo tinha que comer antes e depois, só quando ele acabasse, que ela poderia se sentar à mesa sozinha para fazer a refeição. Então, assim, ser mulher no tempo de Jesus não era mole. Ela era tida como uma pessoa até que ela era vista como pecaminosa. A mulher sempre foi vista como um ser inferior em relação ao homem. Basta ver a situação de Adão e Eva. Então, ser mulher naquele contexto era uma coisa muito complicada na época de Jesus. Tá? Isso é só para a gente dar uma pincelada para a gente entender. Como eu disse para vocês, a Samaria era assim. No extremo norte da Palestina, a Palestina na época de Jesus era assim. No extremo norte da Palestina nós tínhamos a Galiléia. Depois no meio nós tínhamos a Samaria. E no extremo sul a Judéia. Então, como eu falei para vocês, o ódio entre samaritanos e judeus era tão grande que quem estava na Judéia para ir para Galiléia, eles davam a volta, mas não passavam por dentro da Samaria de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tamanho era o ódio entre eles. Era um ódio muito grande. Ok? Uma outra coisa que a gente precisa entender para a gente começar a passagem da mulher samaritana, um outro detalhe de suma importância, que eu já falei isso para vocês também. A relação desse povo, do povo judeus que adoravam um Deus único, a relação deles com Deus, essa relação,
era chamada simbolicamente nas suas escrituras como casamento. Então a relação do homem com Deus era intitulada por eles como casamento. O homem seria o coração e a esposa, e Deus seria o marido. Era uma coisa simbólica entre eles. Então, quando a gente lê no Velho Testamento casamento, a gente tem que se deter. Você está querendo falar da relação do homem com o seu Deus único ou sobre outra coisa? A gente tem que se deter e ver como é que é o contexto daquilo que a gente está lendo. E quando o homem, quando o judeu, ele rompia com essa estrutura totalmente, aí isso era chamado adultério. E quando o homem se desviava do Deus único, se entregava, por exemplo, à idolatria, que era o caso dos samaritanos que tinham sido mesclados, né, por causa daquelas invasões que aconteceram com eles, aí isso era denominado prostituição. Olha que complicação. Então, para eles, né, Samaria era como se fosse uma mulher prostituta. Isso a gente vai encontrar muitos nos livros de Oséias. O livro de Oséias são 14 capítulos, se eu não me engano. É um livro pequeno, Profeta Menor. A gente vai lá, vai ler, vai ver que tudo ali gira em torno dessa cisão que aconteceu entre os judeus. Ele vai narrar isso o tempo todo, tá? Então a gente tem que entender que a relação do homem com Deus era chamada casamento. E quando havia um desvio dessa crença num Deus único, quando eles debandavam para a idolatria, aí isso era chamado prostituição, ok? Espero que vocês não esqueçam isso, tá bom? Podemos continuar? Bom, eu só vou relembrar uma passagem do livro O Consolador de Emmanuel, que fazem uma pergunta assim para Emmanuel. Em que sentido devemos interpretar a sentença de João Batista? Aí 2 pontos. A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois esse gozo eu agora experimento e preciso que ele cresça e que eu diminua. Aí perguntaram ao Emmanuel, o que significa essa complicação? Aí o Emmanuel diz, é uma linguagem simbólica, né? O esposo da humanidade terrestre era Jesus Cristo, o Messias que estava sendo esperado. Ele é que ia intermediar, finalmente, ele é que ia fazer, finalmente, ajudar o povo a fazer essa ligação definitiva, essa comunhão definitiva com o Pai. Por isso que todos estavam esperando o Messias prometido. E ele seria o esposo da humanidade. Ele viria fazer essa ligação definitiva do homem com Deus, esse casamento final do homem com Deus. Por quê? Deus havia feito várias alianças com esse povo, que era o povo judeu, mas o que aconteceu com esse povo judeu? Ele sempre, para o seu orgulho, que era muito grande, ele acabava falindo e aí essa aliança era rompida. Mas Jesus era o Messias esperado por essa nação, que viria finalmente estabelecer essa relação com o Pai definitivamente. Por isso que a samaritana falou que ela conhecia os profetas e sabia que estava se esperando a chegada do Messias, aquele que faria a ligação definitiva. E no profeta Oséias estava dizendo que esse Messias finalmente iria fazer essa ligação e iria novamente resgatar a Samaria da sua idolatria, ou seja, a Samaria da sua prostituição, do seu desvio do Deus único. Então é claro que essa mulher samaritana, ela falava tudo isso já sabendo. Essa passagem tem essa finalidade também. Vamos seguindo. Espero se não ficar entendido, vocês colocam aí do lado, tá bom? Muito bem. Diz a passagem de João que Jesus deixou a Judéia. Era importante saber que Jesus deixou a Judéia porque estava na época próxima da morte, que João Batista ia ser preso. Para que a coisa não desse maior burburinho, Jesus decide sair da Judéia e ir para Galiléia. E aí diz que ele foi outra vez, ele ia para Galiléia e era-lhe necessário, segundo a passagem, passar por Samaria. Mas não era não, gente. Não era necessário Jesus passar pela Samaria de forma nenhuma, porque tinham 3 rotas que Jesus, 3 caminhos que Jesus poderia escolher. Ele poderia passar pelo litoral do mar Mediterrâneo, o outro pelas margens do Rio Jordão, e finalmente, então, se ele quisesse, ele poderia passar pelo interior da Samaria. Jesus preferiu passar pelo interior da Samaria. Então, o que ele coloca assim? Era necessário passar por Samaria? Não era necessário, ele poderia ter passado por outro lugar. E aí ele foi
passou por Samaria, justamente próximo à cidade de Sicar, e justamente foi parar num poço, no poço de Jacó. Então veja bem, aí a gente deve estar perguntando, mas, né, se não era necessário passar por Samaria, a pergunta que a gente faz, que não quer calar, então qual era a intenção de Jesus ter passado justamente por Samaria, se ele poderia ter escolhido outros caminhos? Ele decide justamente passar por Samaria, por um caminho ruim, deserto, escarposo, muito ruim. Por que ele tomou essa rota se ele tinha outras duas muito melhor para ir? Primeiro a gente vai ter que remontar, por isso que é importante conhecer o contexto histórico. A relação, primeira questão, por que Jesus resolveu passar por Samaria? Era a relação bíblica. Ele iria cumprir a profecia de Oséias, que está lá 1:10 a 11, capítulo 2, de 1 a 23, e o capítulo 14, de 1 a 7. O resgate na fé do Deus único. Por quê? Aquela região já tinha sido massacrada, né, pela cisão entre os outros judeus, pela cisma, pela separação, que já havia tido briga com eles no passado, e que se tornou mais intensa quando Samaria foi invadida várias vezes por outros povos. E agora aquele povo havia se tornado, estava uma mistura de cultura religiosa. Alguns eram idólatras, outros adoravam o Deus único, isso estava uma confusão danada. Então ele vinha cumprir a profecia de Oséias, resgatar a ideia, resgatar a fé num Deus único. A sua intenção também, com certeza nenhuma, agora vamos trazer isso para o século XXI, foi chamar a nossa atenção com relação à nossa fé. E aí eu faço a pergunta para vocês, como é que anda a nossa fé? Como anda a nossa fé? Como tem sido a nossa fé nos nossos momentos de provas e expiações? Nós temos servido a Deus, não nós estamos servidos a Mamão. A nossa mão esquerda sabe o que faz a direita, que é o capítulo do personalismo, ou nós temos praticado a caridade desinteressadamente. Essa passagem também nos serve para falar do resgate da nossa fé. Como tem sido o nosso momento de dificuldade aqui na Terra? Porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações. Nós ainda passamos por provas e expiações. Nós passamos por provas e expiações confiantes em Deus, na onipresença divina, na onipotência divina. Nós temos essa crença, nós temos isso estabelecido dentro do nosso coração. Eu verdadeiramente sinto que Deus é onipotente e que Ele tem a solução para todos os meus problemas. Basta para tal eu saber esperar, eu saber aceitar, eu ter resignação e esperar, porque tudo na vida passa. Ou será que eu tenho me desesperado, eu tenho me revoltado contra as coisas ao meu redor e até em alguns momentos procurado outras religiões para tentar sanar os meus problemas, para tentar encontrar a solução dos meus problemas? Isso é uma reflexão que nós precisamos fazer. Como está a nossa fé? Ela está balanceada, ou ela está balançada, ou ela está suficientemente forte, ou ela tem se mantido íntegra nos momentos de dificuldade? Porque agora, por exemplo, nós estamos passando um resgate coletivo. Como anda a nossa fé? Nós andamos cabisbaixos, nós andamos sem esperanças em dias melhores, ou nós estamos firmes? Como anda a execução das nossas obras em relação a Deus? A minha mão esquerda sabe o que faz a direita? Ou eu tenho praticado a caridade, que é a alavanca, que é o instrumento de salvação e de redenção, que é também aquilo que vai me ajudar a me aproximar das leis de Deus? Eu tenho feito a caridade sem a intenção, sem o personalismo, ou eu estou executando as minhas obras de caridade para me autopromover, para mostrar o quanto que eu sei, o quanto que eu sou bom, o quanto que eu estou aqui? Qual tem sido o meu móvel diante da caridade que eu tenho praticado? Né? Eu chamo muita atenção para tudo isso em relação a vocês, que a gente tem visto no Facebook, no Instagram, gente que vai entregar, às vezes, sacolas básicas com alimentações e tiram fotos, tiram selfie com as pessoas que estão recebendo.
Ora, gente, nós nos encontrarmos numa posição de necessitados não é mole não, gente. Não é mole não. Para que tirar selfie disso e colocar isso no Instagram ou no Facebook? Né? Por que a mão esquerda precisa saber o que está fazendo a direita? Por que o pão ou a cesta básica que eu tenho que dar para aquela pessoa ou para aquela outra precisa ser fotografado e colocado nas redes sociais? Nós devemos fazer a caridade pelo bem que ela nos faz e pode nos ajudar ao crescimento espiritual e a fazer com que também possamos ganhar maturidade emocional. E não para postarmos nas redes sociais a quantidade de benefícios que nós estamos fazendo em prol da sociedade. Isso é uma coisa que a gente precisa hoje chamar atenção, sim. Nós estamos vendo isso nas redes sociais. Eu quero que vocês me digam aí no chat se é verdade ou não. Ou só eu que estou dando azar de abrir o Instagram e o Facebook e ver essas fotos. Né? Até que ponto nós estamos servindo a Deus ou a mamão? Porque servir a Deus é servir no silêncio. É servir no silêncio. Fazer a caridade para se autopromover, para chamar a atenção de si mesmo, para mostrar o quanto que nós já estamos melhores. Será que estamos melhores? É a pergunta. Então é trazer essas questões à baila. E Jesus justamente ele também passa em Samaria para resgatar a fé daquele povo. A fé num Deus único, mas para nós hoje, para resgatar muito mais do que tudo isso. A Célia está colocando, é verdade, né? Então não só eu só que estou dando azar de abrir Facebook e Instagram e ver isso, né? A gente tem que ajudar as pessoas, gente, no maior silêncio possível. Porque é oportunidade para nós fazermos a caridade, não é oportunidade para o outro, não. A oportunidade é muito mais para nós do que para o outro. Quem sabe ali, aquela pequena cesta básica que nós estamos ofertando, quantas reencarnações a gente não está tendo oportunidade de resgatar. Não é benefício para o outro, não, é benefício para a gente, acima de qualquer coisa. Que a caridade seja feita em silêncio, para que ela não se torne esmola e rebaixe a outra pessoa, porque é muito triste, né? O José Carlos colocou assim, fazer a caridade que ela nos ensina em silêncio, isso mesmo, fazer em silêncio, né? Ninguém precisa saber que a gente está fazendo nada, vamos fazer e vamos seguir. Então Jesus também, ele veio mostrar a questão da misericórdia de Deus para com as suas criaturas, porque a misericórdia de Deus é o amor de Deus nos promovendo oportunidades, mesmo quando nós não temos méritos, que a misericórdia é o amor de Deus nos visitando, porque, em verdade, nós estamos aqui, reencarnados hoje, pela misericórdia divina, porque a maioria de nós somos aquelas criaturas que transgredimos as suas leis no passado. E reencarnamos aqui, agora, não porque temos méritos, não, nós temos débitos. Estamos reencarnados aqui pela misericórdia de Deus. Então, uma das lições também de Jesus é a misericórdia. Deus olha por todos nós. Amanhã o sol que Deus colocou belamente no nosso planeta para nos iluminar, para gerar benefícios para todos nós, ele vai iluminar tantos os bons quanto os maus. Então, quem somos nós para prejudicar aqueles que são maus? Quem somos nós para julgar a conduta dos outros? Nós viemos aqui aprender a amar incondicionalmente. Nós não precisamos ser juízes de ninguém. Deus sabe o que faz e na hora que tem que fazer, nós somos nós. Nós viemos aqui para amar. Então, outro ensinamento de Jesus é passar pela Samaria para mostrar que a misericórdia de Deus é para todos, não é para uma fatia da sociedade. Não é para quem tem poder aquisitivo maior ou menor no século XXI, digamos assim. Não é para quem é mais fotografado no Facebook ou no Instagram, para quem é mais poderoso é menos poderoso. A misericórdia de Deus é para todo mundo, a misericórdia de Deus. E que a gente não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Em humanidade, cabia a Jesus nos resgatar também, por isso que ele passa pela Samaria, nos ajudar a encontrar o caminho que leva a Deus, vivenciar as leis divinas, e quem tem preconceitos, e quem ainda tem adversários dentro de si, e quem ainda assim sente no seu coração antipatias, não está vivendo ainda as leis de Deus.
Então ele também passava por Samaria para chamar a atenção da gente. Olha, reconcilia com teu inimigo enquanto o teu inimigo está a caminho. Aproveita a oportunidade para amar. Aproveita a oportunidade para ser útil. Silencia e serve. Era mais ou menos isso que Jesus vinha dizer. E será que a gente tem silenciado e servido? É a pergunta que eu não tenho como responder a vocês. Vocês respondem para vocês e eu respondo só para mim. E aí ele estava na fonte de Jacó, Jesus estava cansado porque ele vinha caminhando dentro do deserto. Assentou-se assim junto à fonte de Jacó. E isso era quase hora sexta. Hora sexta, para quem não sabe, hora sexta é meio-dia. E aí veio uma mulher da Samaria, vinha tirar água. As mulheres vinham pegar água para fazer almoço. Mas, gente, meio-dia na hora do almoço está pronto. Então isso tudo é simbólico. Vem uma mulher tirar água àquela hora. E aí Jesus se dirige a essa mulher. Dá-me de beber. Ele pede, dá-me de beber, porque os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não foram por acaso, ele estava ali, ele tinha um propósito. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como tu sendo judeu, como é que ela sabia que ele era judeu? Pelas vestes. Na antiguidade a gente conhecia as pessoas pelas vestes. A gente sabia se era rico, se era pobre, de que nacionalidade eram as pessoas pelas suas vestes. Hoje a gente tem carteira de identidade. Naquela época, nós éramos conhecidos pelas roupas. Então ela se dirige a ele numa postura assim, né? Ela fala assim, como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Por que ela mostrou essa postura defensiva? Postura muito natural de todo aquele que sofre preconceito. Toda vez que a gente toma uma atitude defensiva, é porque a gente está diante de alguém que não gosta da gente por alguma razão. Então a gente ainda mostra uma postura de defesa. O que é natural, Eu fui buscar isso lá no Evangelho, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3. Que é amai os vossos inimigos. Olha que interessante. Tem uma parte lá no item 3, no capítulo 12, que fala assim, não pretendeu Jesus, quando falava do amor aos inimigos, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um amigo ou um irmão. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essa manifestação de simpatia que existe entre as que comungam as mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir e estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Sim, nós não temos como. Mas nós podemos respeitar as pessoas, claro. Mas a gente entende a postura de defensiva dela. A gente também é assim, a gente também teria uma postura defensiva, uma postura natural, diante daqueles que não gostam da gente, que olham pra gente com desdém. Então a gente se defende. Mas dias virão em que nós procuraremos, de ambos os lados, nos amarem. Mas por enquanto, se a gente ainda não pode se amar, se ainda há diferenças entre nós, que haja respeito, gente. Porque respeitar a gente pode. Amar a gente sabe que requer tempo. Mas respeito é só uma questão de querer, é só uma questão de botar a vontade para atuar. Mais nada. Nós podemos respeitar a quem quiser, a quem nós desejarmos. Mesmo os nossos inimigos. Então Jesus deixa mais um ensinamento para a gente, respeito o teu inimigo. E ao mesmo tempo, quando Jesus se dirige a essa mulher, ele está cometendo 3 infrações na lei judaica. Falar com uma mulher publicamente, não pode. Falar com uma samaritana, porque os judeus e samaritanos eram inimigos. E pressupõe-se com uma adúltera, porque ao meio-dia uma mulher não vai buscar água no poço para fazer comida. Meio-dia a comida já está servindo, está sendo servida à mesa. Então, o que Jesus quer mostrar ali para a gente? Quando ele quebra esses paradigmas? Que nós precisamos quebrar os nossos paradigmas, porque o amor não pode mais ter fronteiras, gente. É hora da gente pensar qual é o paradigma que eu tenho que quebrar na minha vida. Qual foi o paradigma que Deus colocou no meu caminho, na minha vida, e que eu estou tendo uma dificuldade imensa de quebrar. Qual é o meu paradigma? Essa é a minha pergunta. Ou essa deve ser a nossa pergunta diante dessa passagem aqui. Jesus respondeu, disse-lhe, se tu conheceres os dons de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O que é água viva? Água viva, e Jesus está falando para nós,
que ele tá falando dos valores espirituais para essa mulher. Que em primeiro momento ela talvez não esteja entendendo muito. Mas Jesus está falando dos valores espirituais, que sem eles na nossa vida, sem os valores espirituais, nós não suportaremos as nossas provas e expiações. Pelas provas e expiações que nós viemos aqui passar. Nós ficaremos sedentos, porque a água que está naquele poço que ela foi lá buscar vai matar a sede agora, mas daqui a 1, 2 horas ou amanhã eu tenho sede de novo. Tudo que é aqui na Terra, no plano, nessa dimensão, é passageiro, é transitório. Eu almocei hoje, mas amanhã eu tenho que almoçar de novo. Porque aqui tudo é transitório, tudo é passageiro. Ele está falando da água viva, dos valores eternos do Espírito imortal. Que são com esses valores que nós vamos suportar as coisas que nós precisamos passar. São com esses valores que nós vamos perdoar os nossos inimigos. São com esses valores que eu vou passar a respeitar aqueles que eu tenho antipatia. Eu posso não amar no primeiro momento, mas respeitar eu posso. São com esses valores que eu vou suportar e passar as minhas provas e expiações. São com esses valores que eu vou conseguir viver. Porque esses valores, a traça e o ferrugem não corrompem. Mas os valores materiais, a traça e o ferrugem vão levar daqui para lá. E disse a mulher, como se você vai me dar água viva se você não tem uma corda para tirar água desse poço? Quer dizer, nesse momento a gente fica um pouco na dúvida. Essa mulher não entendeu, ela não conseguiu extrair da letra o espírito, ou ela estava buscando aprofundar um pouco mais o ensinamento. E quantas vezes nós também não entendemos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de já ter passado 2000 anos? Quantas vezes nós temos dificuldade de extrair dos seus ensinamentos, tirar das suas palavras o espírito? Quantas vezes a gente lê as passagens do nosso Senhor Jesus Cristo e a gente entende ao pé da letra tão somente, a gente sente que tem mais coisas por trás, mas a gente também não consegue. A gente não sabe se ela ali, naquele instante, ela estava com dificuldade ou se ela estava querendo tirar mais ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, entender um pouco mais o que Jesus estava querendo dizer para ela. E disse-lhe Jesus, de repente ele muda o polo da conversa, ele vira para ela e fala assim, olha só, ele muda da água para o vinho. Vai e chama o teu marido e vem cá. E a mulher respondeu, eu não tenho marido. E disse Jesus, disseste bem, porque você já teve 5 e o que você tem hoje não é seu marido. Ele não estava se referindo à mulher em si. Ele estava referindo-se ao marido aqui no sentido da idolatria. Ele estava falando com uma samaritana. Lembra das profecias de Oséias? É aí que a gente vai ver. A Samaria havia sido invadida no passado por 5 povos diferentes. Pelos egípcios, assírios, os caldeus, os filisteus e os gregos. Todos eles levaram o seu politeísmo para aquela nação. E o marido atual, quem era? O marido atual era Roma, que também havia levado os seus deuses. Então Jesus estava falando, ele não estava falando dos maridos daquela mulher. Toda essa conversa aqui é simbólica para nós entendermos quantas coisas foram mescladas à nossa cultura. E aí eu pergunto, de 2000 anos atrás para hoje, quantas vezes os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo também foi permeado pelos interesses humanos? Quantas vezes? E quantas vezes a nossa fé também ficou balançada ou seus ensinamentos foram maculados pelas nossas manipulações? Vamos contextualizar. Então aqui é simbolismo mostrando para ela, para nós. Você já teve 5 maridos, ou seja, maridos aqui está falando da idolatria, né? Porque ela não era propriamente uma prostituta. Nessa passagem simbólica, não. Lembra que eu falei para vocês? A prostituição referia-se à idolatria. Então, a Samaria havia sido invadida 5 vezes por esses povos. E agora, o último era Roma. Os judeus estavam no governo, no poder de Roma. Então ele diz, nós também. Né? Nesse contexto atual, o marido que você tem agora também não é seu. Nós também ainda não conseguimos entender, mesmo nós espíritas hoje do século XXI, nós ainda temos dificuldade de entender a própria doutrina, o próprio princípio de unidade das leis de Deus. E é por esses problemas que nós criamos tantas religiões no passado. E é por esse problema que hoje a gente ainda tem problemas dentro da casa espírita, das interpretações da doutrina dos espíritos.
E é por isso que quando a doutrina dos espíritos veio através do codificador Allan Kardec colocou uma metodologia científica e chamou atenção para todos nós buscarmos, dentro dos ensinamentos da doutrina dos espíritos, a universalidade dos fatos. Usar a metodologia científica e a universalidade dos fatos, que faz parte também da metodologia científica. Para quê? Para que a gente também não fuja do princípio de unidade das leis de Deus. Até nós hoje, no século XXI, temos dificuldades em relação a tudo isso. Então a dificuldade que aquele povo vivia é a dificuldade que hoje, no século XXI, nós também ainda trazemos. Quantas discussões, quantas interpretações das mais diferentes nós ainda estamos dando dentro da doutrina dos espíritos. E vai por aí afora, né? Quantas coisas a gente vê, às vezes são motivos até de separações de casas espíritas, de cisões, de formações de outros grupos por causa de discussões, de pensamentos, de interpretações de textos, de diretrizes da casa, enfim, que são brigas que ocorrem hoje dentro do movimento espírita. Então, chamando atenção para todos nós, por que a gente não aprende a se amar mais? Faça como Jesus, quebra o paradigma, porque o amor tem que ser sem fronteira. A gente não pode brigar por causa de coisas efêmeras. Deus não é menos nem é mais pela nossa ignorância. Deus não é menos nem é mais porque a gente não consegue interpretar suficientemente e adequadamente as suas leis. Acima de tudo, o que tem que viger entre nós é o amor, é a caridade que tem que viger entre a gente. E não o nosso ponto de vista, a nossa opinião pessoal. Vamos contextualizar isso para o século XXI. Quantas vezes a gente briga com o irmão, vira a cara, deixa de falar. Quantas casas espíritas foram surgindo em diversas cidades em função de cisões por causa de opiniões pessoais? Nós, no século XXI, estamos vivendo conflitos iguais aos do passado. Por quê? Porque a gente ainda não consegue botar o amor para prevalecer. Então vamos trazer essas reflexões. Eu estou falando tudo muito assim, né? Cheio de informações para vocês, mas é mostrar os conflitos, os preconceitos, o medo que a gente tem de certas coisas ainda. Mas o que tem que prevalecer entre nós é a lei do amor. E aí a passagem continua, né? Continua a passagem, já estou terminando aqui com vocês. Disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Quer dizer, o povo da Samaria não acreditava nos profetas, mas é claro que ela tinha conhecimento dos profetas. E sabia que nosso Senhor Jesus Cristo viria posteriormente, ela conhecia isso. Mas aquele povo não acreditava mais nos profetas, eles só aceitavam o Pentateuco de Moisés. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, a gente não tem que adorar a Deus nesse ou naquele templo, porque o templo de Deus tem que estar dentro do nosso coração. Ele é um chamamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não é onipresente, Ele está em todos os lugares. Deus está dentro do nosso coração. A cada atitude de amor ou de ódio que a gente toma, de simpatia ou de antipatia, Deus sabe a nossa intenção. Então o templo, ele tem que ser construído dentro de nós. Dentro de nós. E Jesus chama atenção nesse momento. Não é nem neste monte, nem no monte de lá. Por quê? Porque o templo tem que estar dentro dos corações. Deus tem que estar 24 horas conosco. Deus já está, mas nós temos que estar com Deus 24 horas. E Deus só vai estar se nós construirmos o templo dentro do nosso coração. E ele continua, mas a hora vem, é a hora em que os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, é o que eu acabei de falar. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, quando ele vier nos anunciará tudo. Olha que interessante, Jesus diz, sou eu. É a única mulher que Jesus diz para quem ele fala para ela que ele é o Messias, se declara para uma mulher. Ele se declara para Samaria que ele é o Messias e que era a hora do povo sacudir, acordar, era a hora de quebrar os paradigmas. E aí, mais uma vez, eu pergunto para vocês, precisamos quebrar os nossos. Precisamos quebrar os nossos paradigmas também. É hora de quebrarmos as nossas diferenças uns com os outros. Passando da hora. Já tem mais de 2000 anos que nosso Senhor Jesus Cristo, né, vem aqui. E aí, finalmente, e nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se
de que estivesse falando com uma mulher. Vocês sabem por quê? Porque não podia se dirigir, né? Todavia nenhum lhe disse, ninguém dos seus discípulos fez nenhuma pergunta para Jesus. Mas eles sabiam que Jesus não poderia se dirigir a nenhuma mulher em público pelas leis judaicas. E aí deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade e disse a todas as pessoas: vinde ver um homem que disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? O que significa deixar o cântaro? Deixar o cântaro é deixar de buscar, de se saciar das coisas da terra, da vida material. Deixar o cântaro é deixar a vida totalmente voltada para as coisas materiais para trás. Deixar o cântaro significa deixar o homem velho e vivenciar o homem novo. Deixar o cântaro agora é beber daquela água viva que Jesus estava ensinando para todas nós. E eu digo a vocês, roguemos a Jesus um copo dessa água viva, mas um copo bem pequeno, porque talvez nossa alma ainda não suporte mais do que um pequeno copo dessa água viva. Então, gente, esse era o momento, a lição uma das lições que essa mensagem poderia deixar para nós. Que nós possamos essa noite largar o nosso cântaro para trás, largar o homem velho, na busca, na direção do amor, do perdão, da compreensão, da misericórdia, de tudo que nós pudermos fazer de bom. É difícil ser bom? É muito difícil. É difícil amar? É muito difícil. Tem que ter muita coragem. É difícil perdoar? Nossa, tem que ter uma coragem maior ainda, porque a gente tem que superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. É muito difícil, mas nós já podemos. E hoje a gente tem consciência de que o nosso modelo e guia é nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos Ele para nos dar força nos nossos momentos de provas e expiações. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração para enchê-lo de água viva, dessa água que vai nos libertar dos ciclos reencarnatórios de dor. Muito obrigada a todos pela infinita paciência que vocês têm comigo nesses 5 meses que nós estamos juntos. Muito obrigada pela oportunidade. E vamos na nossa prece final rogarmos ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia que ajude-nos, Senhor, a vencer a nós próprios, que somos nós o maior dos inimigos que temos em nossa vida. É o nosso orgulho e o nosso egoísmo que não nos permite, Senhor, sermos melhores, dar um passo maior, amar mais, nos libertar das dores e dos sofrimentos que não precisamos mais viver, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a vencer a nós mesmos a cada dia. Ajude-nos a amar aqueles que ainda não podem nos amar. Porque a falta de amor que existe dentro de nós é da nossa responsabilidade. Assim como a falta de amor que há do outro, que há no coração do outro, é da responsabilidade do outro. Ajude-nos, Senhor, através de todos esses ensinamentos deixados por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, ajude-nos, Senhor, a bebermos dessa água viva, um pequeno gole a cada dia, até que um dia o nosso coração possa estar repleto dessa água e nós pudermos descedentar todos aqueles que passarem pela nossa vida. Gratidão eterna, Senhor, que essa paz e esse amor que por hora sentimos, possamos mantê-la dentro do nosso coração. Muito obrigada. Obrigada a todos. Uma noite de paz e de luz para todos. Muito obrigada.